do seu sangue. E aí suscitam logo essa contenda. Não porque eu sou o melhor, não porque eu prego melhor, não porque eu tenho uma unção melhor, não porque eu tenho uma oratória melhor, não porque eu conheço mais a Bíblia. Besteira. Se nós conhecêssemos alguma coisa, a Bíblia não ia dizer em Romanos 8:26 que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nem orar como convém nós sabemos, nem orar como convém, que é uma coisa tão simples. Nós sabemos, nós dependemos dele para nos ajudar, para nos fortalecer. É por isso que na carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 10, Paulo vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não em vós mesmos. Amém, queridos? Então aqui está a primeira legalidade que foi dada ao inimigo. A segunda legalidade que ele deu está no versículo 33. O que é que está escrito no versículo 33? Quando Jesus está se falando dele, do conhecedor de todas as coisas, diz: olha, Pedro, eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus está dizendo: Pedro, vai haver uma tempestade tão grande na tua vida, que vai atingir a você. E diga-se de passagem, abre-se um parênteses aqui, que Pedro era um líder nato. Quem tomava a frente de tudo era Pedro. Quem ia perguntar as coisas a Jesus era Pedro. Quem ia questionar algumas coisas a Jesus era Pedro. Quando eles estavam no barco de noite, está lá o barco, a tempestade, os discípulos com medo. De repente eles olham e vê um fantasma, Jesus andando sobre as águas. É assim, quando a gente não está ligado com o Senhor, quando a gente vê qualquer revelação, é fantasma. Mas alguém disse assim: não, é o mestre. Quem tomou a iniciativa de andar sobre as águas foi quem? Amém? A iniciativa foi dele. Quando Jesus vai e diz assim, olha, faz uma pergunta em Mateus capítulo 16: vem cá, o que é que as pesquisas aí estão dizendo a respeito de mim, do Filho do Homem? Uns está dizendo aí que tu é Elias, outros está dizendo aí que tu é João Batista que ressuscitou, e outros estão dizendo aí que tal e tal e tal. E ele vai e pergunta para todos aqueles 12 que estavam ali reunidos: vem cá, e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Ninguém disse nada, mas o Espírito Santo veio sobre Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Então a iniciativa era sempre dele. Então o diabo disse: esse cara é um líder, vamos derrubar o líder, porque o diabo conhece a Bíblia de trás para frente, frente para trás, porque está escrito: fere o pastor, fere o líder, e as ovelhas se dispersam. Só que ele não contava com a intercessão do mestre, porque foi essa reclamação de Jó, essa mesma ação do diabo foi com Jó. Sabe por que Jó, quando Deus vai lá e diz para ele: viste o meu filho Jó? Quem disse foi Deus, homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Também você encheu ele de bens, ele só poderia ser fiel a ti. Toca nos bens dele. E Deus permite que toque nos bens. Depois a história se desenrola e toca na carne e tal. E aí Jó, quando está naquele maior sofrimento da vida, perdeu tudo, ele disse: se eu tivesse alguém. Veja a importância de Jesus na nossa vida, veja a importância de Jesus para a igreja. Se eu tivesse alguém que pleiteasse a minha causa junto ao juiz. Aí, a segunda legalidade que Pedro dá, ele porém respondeu: Senhor,
estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Soberba, autossuficiência. Porque quem estava falando ali não era outra pessoa senão Jesus. Cuidado, Pedro. Cuidado, que o diabo pediu para cirandar você. Se naquele momento ele está humilde, se veste de humildade, que era que ele dizia: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, tem misericórdia, porque eu não sei se eu vou suportar isso. Não, Senhor, eu estou pronto a ir ter contigo para a morte, para a cruz, para onde quer que for, eu vou. A soberba, legalidade, o diabo entra no coração. Só que, para que a fé de Pedro não desfaleça, o Senhor Jesus vai orar por Pedro, vai interceder por Pedro, para que a fé dele não desfaleça. Por quê? Porque a fé, segundo Hebreus capítulo 11 verso 1, diz assim, na Almeida Corrigida Fiel diz: ora, a fé é o firme fundamento. Ora, queridos, se a fé, entenda, se a fé é o firme fundamento e o edifício está apoiado sobre o fundamento, o diabo não vai tentar destruir a fachada do edifício, porque destrói a fachada, mas o edifício fica em pé. Destrói a pintura, mas ela fica em pé. Destrói o telhado, mas a casa fica em pé, porque quem está sustentando ela é a estrutura, é a base. Então vamos destruir o que? A base, porque se a gente destruir a base, a gente vai levar essa casa à ruína. Mas Jesus não ora para que o inimigo não ataque, ora para que a fé intercede, para que a fé dele não desfaleça. E o inimigo não para. Dentre tantos motivos, alguns que podemos destacar. Observe, Lucas capítulo 22, verso 24. O inimigo diz o seguinte: porque ele não para, diz assim: e houve também entre eles contenda. Já falamos disso. Jesus sabe que o inimigo, ele iria voltar em outras ocasiões. Paulo disse assim: eu temo pela minha partida, que entrarão no meio das ovelhas lobos ferozes para destruir o rebanho. E olha o que Jesus Cristo, o nosso Senhor, diz em João 17,15: na oração sacerdotal,